Oi, gente! Bem-vindos ao encontro com o maestro dessa noite. Mais uma vez eu vou receber uma convidada que eu adoro, que é uma querida e que eu acho que vocês vão curtir muito. Mas enquanto eu chamo ela aqui, eu queria que vocês colocassem aí da onde vocês estão teclando e o que vocês fazem. E se for Tim, acrescenta aí, Tim, porque essa minha convidada, ela tem muitos fãs nessa idade. Então vamos ver se ela já tá aqui. Cadê você? Ainda não. Ah, tá aqui. Olha, Sofia, Tim. Oi, meu amor. Oi! Tudo bem com você? Tudo! Tá Oi, animada? gente! Tá animada a fazer essa live? Eu tô! Então, meu amor, eu tava falando aqui para as pessoas colocarem da onde elas são, e elas estão. E se for Tim, para colocar do lado assim, ó, Tim. Aí o Beto Soroli colocou Tim do lado. Tá meio. Acho Maravilhoso. que não é bem Tim. Bom, vamos lá. É, Você sabe que eu só recebo aqui na minha casa, no Encontro com o Maestro, pessoas queridas, pessoas que eu adoro, que eu amo. Então, por isso que você foi escolhida. Você é uma das pupilinhas mais novas que eu tenho, né? Então, você lembra quando a gente se conheceu? Você era bebezinha, né? Foi em 2014, não é? 2014? Foi no festival de tap da Cris Matalo que eu fui Foi. jurado e você sapateou e cantou. E eu fiz uma Sim. crítica à sua voz naquela época. Você tinha 13, né? Eu tinha 2014, quer dizer, 2014 eu ia fazer, eu ia fazer 12. 2014, na verdade. Mas não é 2014, foi 2015, eu acho, não foi? 2015, isso. Então tá certo. Eu tinha Você tinha 12 e 13. ia fazer 13. Isso. Isso, novinha, né? E aí, Uhum. você já me conhecia? Como você me imaginava assim, Maestro Marconi? Era. Eu achava que você era bravo. Porque, Hum, porque eu sabia que você era tipo o maestro Marconi Araújo. E aí todo mundo falava, o maestro e tal. Toma cuidado, tem que, né, ficar comportada e tal. Ele pode brigar com você. Aí eu ficava com medo dele ser bravo. era. Mas eu nunca fui bravo com você na sua aula, Não, né? não é, não é. Não é. Então fala para todo mundo como o Maestro Marconi, o professor Marconi é bonzinho, o maestro O não sei. professor Marconi é bonzinho, gente, eu juro. Ele é muito bonzinho. As pessoas fazem uma imagem de mim de que eu sou terrível. Eu nunca fui isso. É. Eu não entendo, mas enfim. Que Aí, engraçado. depois disso, você veio estudar comigo, mas você Sim. veio quando você já estava com 14, eu acho. Eu acho que foi um tempinho depois, eu já tinha 14 anos, eu fui fazer um workshop que você Ah, estava dando. Aí eu fui com umas amigas minhas e foi lá que eu te conheci mesmo, assim, né? E aí até peguei seu livro, aí tu autografou meu Pegou livro. autógrafo com medo. Eu tô tipo, você pode assinar meu livro, por favor? Tá, mas aí a gente ficou. Então, faz aula comigo desde os 14, agora você está com 17, certo? Sim, agora eu estou Então com a gente já tem 17. muita intimidade hoje. Já temos uns 3 anos Quando aí, né? Quando você começou, você chegou para mim meio deprimida, meio perdida. Você tinha acabado de sair do The Voice, tinha ido super bem lá, Sim. estava super legal, mas você estava meio desanimada, assim, né? E Eu aí, tava. na primeira aula, você já se animou pra caramba, né? Fala um pouquinho sobre isso, como é que foi? Eu tava. Quando. Eu lembro que na época que eu entrei pra fazer aula com você, eu tava meio. Realmente, como você falou, eu tava meio desanimada, tava meio. Sei lá, eu não sabia mais se era muito o que eu queria, ao mesmo tempo que, sei lá, eu tava insegura também. Sei lá, eu não via um futuro nisso, assim, eu não tava vendo. E aí, quando eu comecei a fazer aula, na primeira aula já, tipo. Eu lembro que você, tipo, me ajudou a cantar uma música e aí eu saí de lá cantando uma música completamente diferente, de uma forma muito melhor.
e ficou muito mais confortável pra mim. Eu falei, caraca, então, tipo, eu posso evoluir nisso que eu tô fazendo, eu posso melhorar e isso me abriu novos horizontes na cabeça, sabe? E aí eu fiquei muito mais animada. E aí, por isso que eu quis Eu me continuar lembro fazendo que aula com você. nessa primeira aula, quando você desceu, a sua mãe já falou para mim assim, ela tá diferente. Ela tá diferente. Foi muito legal. E Foi. uma coisa que eu acho que é muito legal, Laura, que as pessoas precisam saber, é que o professor de canto, quando ele pega, você estava numa fase de mudança de voz ainda, você estava Tava. terminando a sua mudança de voz. Quando o professor Uhum. de canto pega um aluno para ensinar canto, tudo, ele não mexe só com a voz. Ele mexe com tudo, né? Ele mexe com Uhum. a sua emoção, ele mexe com as suas inseguranças. A Sim. nossa voz é quem a gente é, né? Uhum. Então, terminou que você começou a se sentir tão confortável que começou a me confiar coisas. Eu virei confidente também. Então, você começou a É. trazer coisas do seu Sobre a trabalho, vida mas mesmo, né? sobre a vida, sobre escolhas, sobre trabalho. Maestro, esse trabalho aqui você acha legal? Sim. Devo fazer? Não faço audição? Faço. E eu fui te ajudando nessas escolhas também. E eu sempre admirei que você sempre foi muito madura para a sua idade. E os seus pais, alguns pais assistem às aulas, mas os seus não. Então você sempre tomava as suas decisões sozinha. Eu Uhum. queria fazer isso, queria fazer aquilo. E apesar de seus pais estarem sempre presentes, você sempre subia sozinha, sempre tomava as suas decisões, né? Então, a Sim. gente terminou tendo uma relação de professor, confidente, amigo, uma pessoa que você pode se abrir, porque você sabe que dentro daquela sala é como um confessionário. Eu falo para os meus alunos, o que você falar aqui dentro não sai Fica aqui daqui. dentro, É, exatamente. até me lembro quando eu perguntei para você, Laura, você está namorando? Aí você falou, tô. Falei, você já está Já levei namorando? namorado para as aulas também, lembra? Levou o Eu namorado para levei. as aulas. Falei, você não tá muito novinha não para namorar? Uma outra Foi. coisa que eu acho que foi legal, assim, você acabou de falar que eu sou bonzinho, né? É, o professor. Mas você me Até viu falaram bravo aqui uma na vez. live. Eu já vi você bravo. Falaram aqui exatamente isso que eu ia falar. O professor Marconi é bonzinho. Agora, o maestro já é, ó. Aí Outra também já coisa. tem que tomar já é outra coisa, tem que tomar um cuidado. Quando que você me viu bravo? Foi num. A gente. Era um recital que a gente ia fazer, uma apresentação. E aí Uma com orquestra orquestra e sinfônica. tal, e aí tava, enfim, tava tudo dando errado naquela noite, a gente tava ensaiando, e um monte de coisa tava chegando atrasada, enfim, tava. E aí você ficou irritado. E Aí eu me aí, lembro que era a sua estreia com orquestra, você ia cantar com era. coro e orquestra, tinha mais de 130 pessoas atrás de você, né? E aí tinha Cláudia Raia, aí tinha Jarbas Homem Sim. de Mello, aí tinha Paula Capovilla, aí tava todo mundo sentado atrás de mim, e eu comecei a dar um piti, aí eu vi a Cláudia levantar, o Jarbas levantar, a Paula levantou, todo mundo foi pros camarins, e aí Todo mundo ele tá fugiu. bravo, então vamos sair daí. Aí foi esse concerto aqui, ó. Olha, tem até aí, ó. Um Verdade. musical sinfônico. E Foi, aí, foi. uma orquestra de Foi sinfônico. Mogi, foi incrível. E um Foi. ensemble cantando. E você Nossa, cantou foi. 3 números, né? Você Cantei. cantou, cantou Let Let It It Go, Go, o cantou Color Purple Reprise e, e o do e, o Charlie dueto, Chaplin. e o dueto, não? E o dueto, quatro. Quatro, é. Acho que foi, não é? E Foram como quatro? foi cantar com orquestra assim tão novinha? Nossa, foi muito incrível. Primeiro, é uma sensação muito boa, né? Você se sente preenchido, né? Porque tem todo. Ih, travou um pouquinho? Seu som sumiu pra mim. Aí, Alô, aí, pronto. voltei. Voltou. Então, toda a orquestra atrás, sabe? Eu senti que, nossa, juro, é uma sensação muito gostosa. Você sente a vibração da música, sabe, em você. Eu não sei nem descrever a sensação. Mas eu tava muito nervosa também, porque foi minha primeira experiência cantando com uma orquestra. Ainda mais Mas num pelo palco, menos ainda você mais com estava tanto artista, né, grande ao meu pelo menos lado. você estava sendo bem cuidada. Você estava com o seu professor de canto regendo. Então era mais tranquilo, não Sim. era qualquer maestro, né? Não, Mesmo, não, era então era você. mais fácil isso também, porque aí você tinha um certo controle
E se desse Uhum. alguma coisa errada, eu tava ali do lado para É, tentar porque você não salvar. rege só a orquestra, você rege a gente também, né? Então a gente tem alguém lá olhando, qualquer coisa se sentir inseguro, você tá lá e vendo seus gestos, a gente já se sente um pouco mais confortável, porque a gente já reconhece, né? Foi muito legal aquele concerto, eu achei Foi muito bacana. muito, É, muito. e aí, depois, as pessoas estão perguntando desde quando você é minha aluna, desde os 14, tá, gente? Desde Ela os tem 14. 17. É, como que você pode falar um pouco sobre a evolução da sua voz nesse tempo? O que você acha? Eu acho que minha voz mudou muito, muito mesmo. Eu tava inclusive vendo um vídeo meu antigo cantando. Eu comecei a, em termos mais técnicos, né? Eu comecei a ter mais facilidade para passar para os agudos. Eu tinha um agudo muito fraco e aí ficava muito evidente quando eu passava do grave para o agudo, quando eu mudava de borda. E com você eu comecei a aprender a fortalecer isso. E fora muitas outras coisas, assim, não só como cantora, mas também como artista. Eu comecei a ter uma mente diferente, eu comecei a ter uma mente mais profissional, a pensar mais como artista e não como uma adolescente que está estudando música. É, Então, você sempre se portou mudei muito bem muito. nos concertos. Você sempre se portou muito, muito maduro e, como eu te falei, muito para sua idade. Assim, você sempre tomou as decisões da maneira correta. Assim, sempre chegava na hora, sempre nos ensaios dava tudo certo. Mas acontece que tem vezes que não dá certo, né? Tem vezes que a gente faz todo dia aquela área, tá tudo É, certo. Chega na hora do concerto, a nota não isso vem. faz parte também. Isso faz Não parte do faz? show. Então, Faz. já aconteceu. E aí, Já. quando acontece, aí põe um melisma, dá uma saída dali, vai para outro Tem que lugar, dar um jeito, tem que entendeu? dar um Faz jeito, parte. né? Tem que aprender a As errar pessoas também, acham né? que as pessoas acham que a gente não falha, mas a gente tem Hum, o nervosismo faz com que a gente tenha às vezes essa resposta. Ainda mais quando a plateia é gigante, como era do Sinfônico, teve gente que foi para fora, que não conseguiu entrar. E foi muito agoniante, você assim, ver aquele tanto de gente, e aí tanto de sim. gente atrás de você também É. foi muito legal. Mas eu pude acompanhar também a sua carreira vendo de fora. Então, quando você fez o Castelo, eu fui lá te ver, Ui. e fiquei super orgulhoso de você, das coisas que você já estava fazendo como musicista, e estudando piano, escala pentatônica, lembra? Lembro. E aí você Lembro. começou improviso em escala pentatônica, não é fácil, né? É Não. difícil. Então, aí os seus melismas melhoraram, você estava sempre evoluindo. E eu vi também essa questão da carreira dos seus fãs. Teve um monte de gente que dizia, te amo, Tem um monte Laura, te amo. de BFF aqui também, inclusive. Então, depois que você entrou no BFF, que eu tive a experiência de trabalhar com vocês, porque eu fiz Sim, arranjos vocais para vocês, né? A Juliana é sim. minha aluna. Isso é E uma aí, curiosidade legal falar, os BFFs vão gostar de saber. Ele ajudou a gente a, nos arranjos de Eu Sou, que tem três vozes, a gente faz harmonias e tal. E eu lembro que quando a Bia veio pra cá, como eu e a Ju, a gente é aluna dele, a gente falou, não, vamos levar a Bia pro maestro também, pra gente fazer alguma coisa legal, alguma coisa diferente. E ele ajudou a gente nisso. E isso daí foi. é uma coisa que a gente nunca tinha falado. Foi muito legal. Essa música ficou muito bacana, ficou bem interessante. E é, aí vocês fizeram um turnê, viajaram, tudo, e eu fiquei observando stories, você e da Júlia, as duas gritando. Eu falei, Tem gente, esse lado também, né, gente? não, pode parar com isso. Não, vai fazer vai gritar, tá doida? Cantor não grita. Você lembra disso? Você veio fazer algo, eu falei, olha aqui, eu vi vocês duas no Stories gritando. Se vocês gritarem, eu vou pegar vocês duas, hein? A Bia não é minha Tem aluna, essa. mas as duas. Aí eu falei, olha, eu vou mostrar essa história para a doutora Silvia, tá? As duas Gente, são pacientes da doutora Silvia. exatamente. A gente não só tem o mesmo professor de canto, como a gente também tem a mesma fono. Então tem os dois lá, ó. Os dois É, conhecem nós duas, vigiando. estão acompanhando. Tem que tomar cuidado para não sair gritando, entendeu? Essas É. coisas tem que tomar Tem- esses cuidados. a voz da gente, você vive da sua voz e é um cristal que a gente tem que cuidar. Você tem que ter alguns cuidados, né? Tem Não que, gritar, tem. principalmente se está em Precisa. turnê. Não gritar.
fazer uma nebulização sempre para poder estar hidratando, se aquecer direito antes de Com começar, certeza. desaquecer, né? Tudo isso são coisas que a Sim. gente precisa fazer quando a gente é cantor, né? Uhum. Muitas pessoas que você sabe que as pessoas podem ver um pouquinho das nossas aulas, né? No Sim, meu Instagram tem nos um destaque destaques. que chama Bebês. E nesse destaque tem umas aulinhas suas lá. Tem! Tem você cantando Monster, tem você cantando Flashlight, But that's agora okay. tem você cantando All That Matters e A Voice Within. Foi a aula de hoje, que eu botei hoje. Foi ontem, Ah, né? eu vi. Foi a aula de ontem que a gente fez. É, É, e aí as pessoas podem ver um pouquinho, não só de é, você, para dos quem meus quiser alunos ver todos. lá. De vez em quando eu posto de vez em quando eu coloco, olha, Mundo BFF tá pedindo beijo. Beijo, mundo BFF! Mua! Mas olhem lá também, porque muita gente pergunta pra mim: ah, você faz aula de canto, mas precisa e tal. Porque muita gente ainda, tipo, muita gente não tem essa ideia de que tem tanta coisa pra gente aprender, tanta coisa em relação à técnica, em relação aos cuidados também. Quando eu comecei a fazer aula de canto, quando eu entrei na minha fono, minha voz mudou, assim. Primeiro porque eu comecei a me cuidar da minha voz quando eu percebi que eu tava com problema na voz, né? Eu tossia muito e eu tinha um calo nas cordas vocais. E aí eu fui pro otorrino, ele até disse que poderia ser uma situação de cirurgia e tal. E aí eu comecei a cuidar, fazia todo dia exercício, assim, religiosamente, todos os dias. E em pouco tempo sarou, saiu o meu calo, realmente. Hoje eu tô curada. E aí eu comecei a fazer aula de canto, comecei a me cuidar. E eu realmente percebi a diferença que isso faz, né? Nunca mais fiquei rouca, minha voz melhorou bastante e ainda tá melhorando, ainda tô estudando. É uma coisa que não acaba nunca, a gente tem que estar sempre estudando, sabe? E é gostoso isso, porque a gente sempre descobre uma coisa nova. Você descobriu Muito, uma coisa sim. nova na sua aula última. Então, Sim. é legal quando a sua última aula, que foi ontem, a gente fez uma coisa de cantar legit e fazer soul na mesma aula, para que você tenha Hum. domínio, né, da sua borda tênue, não fazer soul no legit, né, Laura? É que são De coisas jeito muito diferentes, gente. Pra mim é difícil. Não deixar que a Aretha Franklin venha no meio do legit, não é? Não fazer E melisma. não fazer melisma. A Giovana tá te pedindo beijo também, ó. Beijo, Giovana. Giovana! Beijo, gente! É muito beijo, gente. Esses fãs Muitos são muito abraços, legais. eu amo tanto. Eu acho que é muito legal. Eu acho que tem uma coisa que eu sempre me procurei com você, que era te dar versatilidade. Sim, Então, até a área sim. de ópera, né? Você começou a ópera antiga, claro, mas você começou a estudar um pouco de É, ópera antiga comigo, de área antiga, para um você pouco poder de tudo, né? começar a pensar numa voz lírica, agora que você está com uma voz mais madura. Se você quiser fazer legit e fazer coisas mais agudas, você vai ter domínio sobre isso também. Você não domina só o pop, que é uma coisa que você realmente já domina. Mas o que eu acho bacana é que nas nossas aulas... Ih, parou de novo? Travou. Travou aí, Fábio? Aqui. Ah, Voltou. voltou. Alguém falou, Voltou. acho que ela é soprano. Ela é soprano, sim. Ela é um soprano. Sou, Então, mas é sou. uma A gente soprano tava vendo isso belter. ontem, inclusive, é. Isso. A gente classifica no belter contemporâneo ou belter, ou soprano belter. A Laurinha é a voz privilegiada, é soprano belter. Consegue fazer as duas coisas e é bacana. Mas ela mais belter, então quando vai para o soprano, ela pena mais um pouquinho. A gente está Hum, ralando em cima disso. E eu tamo estou aí. tentando, agora, te dei uma música nova para você estudar, exatamente Sim, isso, né? sim. Mas eu acho que o que é mais legal é que você desenvolveu um repertório comigo que nem a gente sabe o que você já cantou, né? Tem horas que eu falo, "Ah, você já cantou isso? A gente Muita nem sabe, coisa, mas né? é. Aí A gente vai. às vezes você trazia uma música, olha, eu tenho muita dificuldade com essa nota. Você trazia a música. E às vezes Uhum. eu sugeria, Laura, vamos Sim. trabalhar um pouquinho de Health Belting, traz essa música. Mas uma Uhum. coisa que eu acho legal entre nós dois é que nós dois temos um gosto musical muito parecido.
Então a gente gosta de isso é verdade. Beyoncé, a gente É, gosta de Celine, a gente sim. gosta de Whitney, a Das gente divas, gosta né? das divas, da Te Aretha, adoro. do Michael, do Michael Jackson Sim! também. Você fez comigo o Who's Loving You? Não, eu não fiz ainda. Então Essa eu vamos não fiz. fazer essa. Essa é E legal. aí, ó, olha, ó, surgiu Legal. ideia de música. É assim, É, vai surgindo, a gente vai falando, ele fala, nossa, tem até uma música que tem a ver com isso. Aí ele me passa a música, eu estudo pra trazer na outra semana. isso. Aí às vezes a gente faz opcionais, né, na música, então botamos notas diferentes, fazemos improvisos Uhum, diferentes. Então, eu acho que é muito. É um repertório muito grande que você termina tendo. E teve uma vez que a gente fez uma coisa que você chegou para mim dizendo assim, Maestro, eu preciso gravar isso aqui, preciso gravar Listen, tocando no é piano e verdade. cantando. Você pode me ajudar? E É, aí você estava meio que penando ali, tudo lá. Aí a gente desceu aqui para o estúdio, da minha sala para cá para o salão. Você sentou no piano. E aí sim. E eu postei o vídeo, tá lá no meu é, Instagram, aqui. Foi aí no estúdio. aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Geralmente, eu toco, você canta. Você Uhum. começou a tocar e eu falei, Laura, improvisa assim. E comecei a cantar. Então ficou uma cena engraçada, porque ficou você tocando e eu cantando. Você lembra? É, a gente inverteu os papéis aí. É, é. E aí acho que improvisando alguma coisa no final, eu comecei a cantar e aí você falou, eu vou fazer assim, tá? Então, foi muito engraçado. Foi uma Foi, situação diferente, né? foi. Eu me lembro bem. Outra coisa que eu queria falar como a gente está falando de carreira e você é muito jovem e já tem uma carreira interessante, você tem uma coisa que eu acho que é muito legal em você, que o artista precisa às vezes ter, que é uma base muito boa familiar. Seus pais são realmente Minha mãe tá incríveis. na live, inclusive. Eu tenho muita admiração pelos seus pais, porque eles estão muito presentes o tempo inteiro, cuidando de você o tempo inteiro, te protegendo, mas não te impedindo. Isso é Uhum. muito importante, tá, gente? Quando a gente fala sobre o artista, a gente sabe quando o artista tem uma base familiar e boa, né? Uhum. Faz muita diferença. E seus pais têm que me admirar. Se eles não me admiram, não vão colocar a filha para estudar com um cara que eles não admiram, não é? Então, Eles é te isso. admiram muito, eles É confiam uma muito coisa em que é você. assim, uma admiração mútua. Então, você só é a Laurinha que a gente ama, essa menina linda, incrível, por causa deles, porque eles te deram essa educação. Você é extremamente educada, extremamente carinhosa, isso é um parabéns para eles, eu acho, porque eles fizeram muito bem o trabalho deles, ainda estão fazendo, né? Ainda Eu estão. queria falar sobre Sempre isso volta. porque às vezes as pessoas acham que é somente talento. Mas Não. olha, entra lá nos meus destaques bebês e veja quantos talentos tem ali. Um monte. Tem muito talento. Eu tenho muita uma grata satisfação de ter muitos talentos na minha mão, sabe? Tem muita gente Hum. talentosa. Mas tem gente que é talentosa, mas não tem a persistência que é necessária, sabe? Quando dá errado, alguma coisa não vai, a pessoa desiste, ou ela fica com preguiça. Então, não é Hum. talento. Eu digo que é 1% de talento e 99% de trabalho. É, Então, precisa trabalhar tem muito muito. trabalho envolvido, muito A gente, trabalho a envolvido. gente precisa trabalhar muito. Então, quando as pessoas te veem cantando ali na minha aula, já falam, nossa, essa menina tem muita facilidade, para ela é fácil. É isso que as pessoas. É, Não é assim, não né? é A assim. gente sabe que não é assim. Então, é muito importante que as pessoas saibam que a gente rala para fazer isso. Não vem de Muito. mão beijada. E aí, Uhum. a influência familiar ajuda? Ajuda. Mas eu me Demais. lembro, eu me lembro uma época que você eu comecei a trabalhar seus agudos. Aí comecei a trabalhar seus agudos de health belt, muito agudo. Aí sua mãe veio falar comigo e os vizinhos estavam A reclamando vizinha.
e que você tinha recebido notificação do Gente, condomínio. a minha vizinha é louca. Ela é completamente doida. Ela reclama tanto de barulho, gente. É uma coisa difícil pra mim. Porque eu também, além de cantar, eu canto alto, né? Eu canto alto. É uma coisa que eu tento controlar. Que ele me ajuda a controlar também. Mas além de Uhum. cantar, eu também fazia sapateado, né? E aí eu ensaiava sapateado na Ui, sala. E aí ela ficava muito brava. E aí pensa, uma vizinha que canta, e aí toca piano no último volume, sapateia. Entendeu? Cada hora tá fazendo uma coisa. Minha vizinha não gosta de mim. Não gosta. e aí você E fazendo nem de health você, belting, maestro. eu sei. Você fazendo health belting, eu vi a carinha da sua mãe, tipo, vai demorar muito, assim, tipo, vai demorar muito tempo nesse lugar aí, porque ela tá fazendo muito barulho. Porque, é claro, porque health belting é agudo, é metálico, tem aquele som de heavy metal, É, exato. aí é puxado, né, pra É vizinha, coitada. puxado pra vizinha, é complicado. Tinha que ter Agora, eu isolamento. tenho alunos meus na quarentena e eu tenho uma aluna minha que está lá em Londres na quarentena. E ela mora lá. Só que assim, ela morava com os amigos, mas ela estudava quando eles não estavam em casa. Agora estão em quarentena. Então, eu dei para Gente, é ela Health complicado. Belting. Eu falei para ela, acho que foi hoje que eu dei ela para ela, foi ontem. Eu falei para ela, então, como é que você vai fazer para estudar isso com seus colegas aí? Ela falou, sei. Porque sol no Health Belt, dentro do seu quarto, vai ser um som ensurdecedor. Então, tipo, é, eu acho que você vai ter que negociar com eles. Põe todo mundo na Pois é. cozinha, fala, gente, eu vou E estudar dá Health Belt. vergonha também. Eu tenho vergonha, porque artista é É, uma pessoa meio louca, né? E os exercícios de aquecimento, às vezes, são tipo, uau, 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 tipo, umas coisas que as é, pessoas olham e falam, o que que você tá fazendo, sabe? eu me lembro uma vez eu estava dando aula lá em Brasília ainda e era numa casa, tá? Não era num apartamento, era numa casa. Eu tinha uma aluna minha soprano cantando Traviata. A Traviata termina com Mi bemol. Você me falou essa história. Aí ela fazia o salto do sol para o mi bemol várias vezes para tentar ajustar. E era bemol, agudo. De repente, uma pessoa grita na rua: Cala a boca, sua galinha! Você tá louca! E aí, os dois travamos. Ela travou na hora. Travou assim, eu parei e falei. Aí ficamos ouvindo falar. Meu ouvido não é pinico, para de gritar! Eu falei, aí ela falou assim, eu tô gritando. Eu falei, não, amor, você não tá gritando, mas é um mi bemol. Não tem como um mi Artista bemol sobre agudo. sofre. Não tem como um mi bemol sobre agudo da Traviata ser pequeno, entendeu? Não Não dá. tem o que fazer. Quando eu tava com Pronto. as meninas também, na época que a gente tava fazendo a turnê, indo pelos estados e tal, pra fazer show, a gente aquecia no carro, quando a gente tava indo a caminho. E eles pagavam um táxi pra gente, não era tipo um Hum, carro nosso. Então a gente aquecia com um taxista que a gente não conhecia. Tipo, ficávamos nós três atrás, um responsável na frente e o taxista, e a gente aquecendo, e o taxista ficava olhando assim. Ele perguntava, vocês são cantoras? Aí a gente falava, sim, é um aquecimento e tal. Aí ele ficava, tipo, só olhando, sentia uns que riam, e a gente ficava morrendo de vergonha, mas não tem muito o que fazer. mas a Cláudia Raia também faz isso, amor. E ela vai com o motorista do Uber, ela fala, moço, o senhor não liga não, tá? Vou fazer um aquecimento aqui. Tá tudo bem, tá? Não tô passando mal, tá tudo bem. Não pode ter vergonha, não pode. Não dá pra ter vergonha, né? Eu tenho um pouco, eu falei até sobre isso numa live, eu tinha um pouco de problema com hotel, sabe? Quando eu tenho que fazer Ah, é, você falou. turnê, eu tenho que cantar fora, e aí eu tenho um pouco de agonia no hotel, porque assim, ensaio de orquestra é sempre 9 da manhã, e aí eu tenho que cantar, eu vou acordar às 7, tomar café, Cedinho, né? aquecer. 8h30, 8 horas eu vou vocalizar no quarto, tipo, puxado. Aí eu É, sempre as pessoas do pergunto à lado não vão produção, gostar. tem como eu chegar mais cedo no teatro, ter uma sala para mim, para me aquecer? Às vezes tem, às vezes não tem, às vezes o teatro não abre mais cedo. Então, é duro. Então, eu às vezes uso o tubo vibratório que para não ter Faz som. no travesseiro, né, Eu passo no também. travesseiro para não ter som, para não É. incomodar as pessoas. É Pra muito chato, abafar. né? É muito chato, a gente. Pior que isso, só Anon no piano. Acho que aí é pior. O Anon é pior. É que a gente agora tem a vantagem de ter um piano eletrônico, né? Que tem É. fone de ouvido. Você pode pôr o O meu fone de tem ouvido. fone. É. Aí você Eu não vai tenho incomodar ninguém. sorte. É. É.
Então, outra coisa. Quando você passou a fazer turnê, essas coisas todas, sua demanda vocal aumentou, certo? Você teve Sim, mais coisas, né? sim. Você acha que a técnica te ajudou a suportar essa demanda? Com certeza, com certeza. É igual o que eu tinha falado no começo, que depois que eu comecei a fazer aula de canto, eu comecei a parar de ficar rouca. Eu nunca mais fiquei rouca, porque eu sou uma Uhum. pessoa que fala alto. Eu falo alto naturalmente, é uma coisa que eu fico tentando controlar. E agora, a gente usa muito a nossa voz já diariamente. Cantor usa ainda mais, porque precisa cantar também, além de falar, o dia inteiro tem que cantar. E eu sou uma pessoa que fala muito. Então eu tinha que me controlar de certa forma, porque eu tinha que cantar no show, aí depois a gente saía e a gente conversava e fazia social e tal, mas no dia seguinte tinha show de novo, então não tinha um momento para você parar, para você só parar de falar, ter um repouso vocal. Então eu tinha que administrar o meu uso da minha voz, falar com técnica, cantar com técnica, porque senão eu não ia dar conta. Então, É, realmente, as aulas de canto fizeram toda a diferença. E você também me ajudou bastante nesse processo. Você me passou exercícios para fazer, você me deu dicas do que fazer ou do que não fazer. Isso é uma coisa que faz toda a diferença. eu acho que às vezes a coisa mais importante é dicas do que não fazer, né? Uhum. Por exemplo, Laura, diminui isso aí, senão eu vou mandar isso para Silvia, hein? Aí você logo, pá, diminui. Tá muito A isso aí, Silvia é não minha precisa. fono, para quem não sabe. A doutora Silvia Pinho, que foi minha última convidada, foi incrível. Sim, E foi muito legal a live dela. E foi, eu tava. a gente teve momentos assim que eu me emocionei muito vendo você cantar, porque me lembrei de você começando e depois vi você, principalmente no musical sinfônico, quando você fez o Color por Reprise, que você foi lá para frente, eu te dirigi, né? Tinha uma luz, eu Sim. te dirigi. Esse espetáculo foi uma loucura, porque eu fui diretor musical, fui iluminador, sound O maestro designer. Marconi enlouqueceu. Nossa, foi uma loucura. Eu quase morri nesse concerto. Foi lindo, mas eu quase morri. Então eu fiz uma luz bonita para você. Você foi lá para frente e interpretou a Cilly. Foi E muito eu fui emocionante. controlando você também, fui te dando direções durante a música. E foi muito Sim, emocionante, sabe? Ver muito, você muito. já madura, fazendo uma Cilly, sabe? Eu acho que tem trecho disso no YouTube, não tem, Fábio? Tem, eu tava procurando, eu não consegui achar. Eu ia perguntar isso, inclusive, Você se põe tinha dessa musical, música no você põe YouTube. lá no YouTube Musical Sinfônico Estúdio Marconi Araújo, tem dois teasers no nosso canal. Tem dois teasers, um do primeiro ato e um do segundo ato. Então tem você cantando lá. É muito legal. E Hum, aí é eu amo esse a musical. oportunidade das pessoas verem você É bem legal, performando gente. de uma maneira mais Mais formal, né? formal, de vestido longo, É, de salto, de entendeu? salto, Fazer. maquiagem. Exatamente. Aqui agora a gente tá de quarentena, e aí você me vê desse jeito. Mas a gente tem que saber também, né? Colocar um salto, colocar um vestidão. Mas você sempre veio para aula arrumada, que você sabe que eu gosto, né? Então, é verdade. Isso é uma coisa que eu soube antes de fazer aula com ele. Sempre Ah, é? falavam, vai pra aula. É, isso eu nunca te falei. Que eu Não, tinha medo, eu achava que você era bravo também. E eu sabia que você gostava que a gente fosse arrumado, que a gente não fosse largado para as aulas. Então eu sempre colocava uma roupa legal, passava uma make, entendeu? Eu me emperequetava toda só para ir para aula de canto. mas é isso mesmo. Porque sabe por quê? Ainda mais você que tem fã. Você vem para aula de canto, aí você desce aqui a escada do estúdio, aí tem três fãs aqui, que são alunas também, que estão aqui. Ai, Laura, tira uma foto comigo, você tá toda esmulambada de chinelo. Aí, não, né? A gente tem que estar arrumado, porque é muito legal que a gente. Pode ser até uma roupa simples, pode ser uma coisa, mas uma makezinha, um sapatinho bonito. Nos Estados Unidos, quando eu dava aula, se a menina viesse de chinelo, nós não podíamos dar aula. Não pode vender. Eles usam muito, né? Flip-flap, né? Eles usam muito, elas usam muito. Não, não. Meu professor dava aula de gravata, eu também dou, né? Uhum, Eu uhum. gosto de dar aula de gravata. Eu acho que o aluno percebe que você se preparou para aquilo. Né? Sim, Que é você um evento, acordou. né? Você acordou. Aí na hora que ele chega para mim e fala, e faz uma selfie comigo,
A selfie sai bonita, porque eu tô de gravata, tô Tá arrumado, sempre cabelo tá legal. preparado, É, exatamente. então Tá certo. é muito importante para o artista isso, né? A gente nunca É. sabe aonde a gente vai encontrar um produtor, um casting director, por exemplo. Então eu vou lá assistir você no Castelo Rá-Tim-Bum e encontro um produtor, um produtor que quer me contratar. Ele fala, não, esse aí não pode ser o Márcio Marconi. Esse moço aí, vestido desse jeito, bermuda, não pode ser. Não pode. Nem vai lá, entendeu? Não tem glamour. Nós precisamos do glamour, todos nós precisamos. Nem todo Precisamos de um mundo das pouco de Cláudia glamour. Raia, né, amor? A mulher que tá com 53 anos, aquela beleza estonteante, né? Então, mas também rala muito, hein? Ou para manter aquilo ali, tá É, você me certa? conta as histórias. Não é É, fácil, vida de artista não é glamour. não. O artista se glamoriza, mas a vida do artista não é nada glamourosa, né? Agora, Muito Laurinha, trabalho. você fez duas coisas com o BFF que eu acho que as pessoas podem ver, né? Uma foi o Sim, filme. o filme, gente, que tá disponível inclusive no Now e no YouTube Movies também. Tá bem legal, chama O Melhor Verão das Nossas Vidas, que lançou esse ano. Entendi. E que mais que eles E tem podem a ver? websérie. A gente lançou uma websérie também ao longo dessa quarentena. A gente gravou a websérie antes da quarentena, obviamente. A gente gravou no passado. E aí só Uhum. lançou agora. E aí já tem, acho que já tem 3 episódios aí. E dois, três. Três episódios já foram lançados. Semana que vem vai vir mais um. A gente tá lançando toda quarta. Tá bem legal. Só vocês entrarem lá no canal do BFF, BFF Girls, lá no YouTube, vocês vão ver. E deve ter umas surpresinhas depois, né, da quarentena. Sim, a gente tem um projeto, o mestre já até sabe qual que é, mas a gente não pode revelar. Então, mas sim, temos um projeto que estamos pensando em fazer depois dessa quarentena, mas não podemos revelar. A gente vai também, a gente tá fazendo um projeto com o Ensemble e você vai participar, né, Sim, nesse projeto, que é sim, o primeiro concerto virtual do Ensemble. Então, a gente vai vai fazer ser um concerto bem legal. bem legal. Você vai Uhum, já até cantando fiz com a os Lara, vídeos né, com a já. Lara Suleiman. Você já Uhum. preparou o seu, né? O seu Já a sua fiz os parte. meus vídeos. E aí tem um monte de gente também, vai juntar vozes de várias pessoas e vídeos de várias pessoas, vai ficar muito lindo. A gente já conseguiu fazer algumas coisas bem bonitas. Eu estou bem animado, sabe? Porque o público do Ensemble tá há muito tempo sem ver o Ensemble. Desde que a gente cantou pela última vez, é, a gente não se apresentou por causa da quarentena. Então, a gente tinha Uhum. 3 concertos marcados e a gente teve que desmarcar por causa da quarentena. Aí eu tive essa ideia de fazer Ensemble virtual. Então, a gente vai fazer basicamente uns 3 concertos esse ano. E aí a gente vai colocar no YouTube, as pessoas vão poder assistir o concerto e aí vão poder ver Sim. você também cantando. E você tá sempre E um cantando com a monte de gente. gente. É, Tem tem, muita gente muito talentosa no ensemble, gente, de verdade. Você tem que e tem, ver. e tem muitos convidados também. Tem alguns convidados que vão estar fazendo com a gente. Tem a Raquel Carlotti, tem Ah, minha a amiga Lara Suleiman, tem a também. Caterine Sansoni, que são todas bebês Sim. também, né? Eu achei engraçado que o Beto Soroli colocou aqui, eu quero ser bebê também. Mas eu acho que você tá lá, Beto. Não tenho quase certeza que você tá lá na sua aula que você fez comigo. Porque bebê não precisa ser novinha, não, tá? Bebê para mim é para sempre bebê. Não muda. Meu filho tá com 40 e tantos anos e continua sendo É, bebê. Chama de bebê do mesmo exatamente. jeito, não Minha muda. mãe me chama de bebê pra sempre. Não tem isso. Não é pela idade, né? Às vezes Pelo nem afeto. às vezes nem gosta de ser. Olha lá, eu sou uma bebê o quê? Uhum. Eu sou uma bebê de terceira idade, ele tá falando. Às vezes, É quando é tim de pequenininha alma. assim, quando é bem pequenininha, tipo quando a Tita começou comigo, que era bem novinha, se você chama de bebê, ela nem gosta muito, sabe? Ele nunca me chamou de tio. Ele me chama. O meu sobrinho aqui. Demais. O meu sobrinho tá aqui dizendo que eu sou bebê também. Você é, meu filho, você é bebê do tio. Ela nunca me chamou de tio. Ela sempre me chamou de maestro. Sempre foi, sabe? Então, outra coisa. As pessoas estão pedindo para você cantar.
Olha, Ai, meu Deus do céu. Ai, o que Jesus. você pode cantar um pouquinho? Vocês querem que ela cante? Vamos ver aqui. Posso cantar, gente. Já que você falou de Listen, posso cantar Listen. Canta um pedacinho do Listen pra gente ouvir. Tá. I don't know where I belong, but I'll be moving on. If you don't, if you won't listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I follow the voice you think you gave to me, but now I've gotta find my own, my own. Olha, eu acho que você tem talento. Acho que você vai em algum lugar. Ai, obrigada. Posso fazer aula Vocês com você? gostaram, gente? Vocês gostaram? A minha mãe entrando aqui. Sua mãe? Não, é minha mãe aqui. Ela tá comentando da live aqui em casa. Ah, entendi. É muito legal porque a gente, quando a gente tem uma boa técnica e quando a gente tem uma versatilidade, a gente pode abrir a boca e cantar, né? A gente sabe que vai sair, né? Não que não pudesse não sair, pode também, mas a gente tem que aceitar que o nosso corpo é um corpo humano, né? A gente tem que se falhas. jogar. Mas você tem uma coisa que eu acho muito legal. Você gosta disso. Você gosta de fazer isso. Isso aparece na sua aula, isso aparece... Eu tenho alunos assim. Eu tenho alunos que fazem aula e a aula é um concerto. É como se eles estivessem fazendo performance. Né? Tem alunos que ficam muito presos na técnica e ficam tentando fazer técnica só. Não, a técnica ajuda, mas, por exemplo, se você está atingindo uma nota, na sua última aula, por exemplo, na Cristina Aguilera, eu falei, abre mais a sua orofaringe que você vai conseguir ter mais filtros, o som vai melhorar. Você tentou a primeira vez, não deu, tentou a segunda vez, não deu, na tem que se terceira você jogar. encontrou. Aí, é aqui. Eu falei, é aí. E aí quando você vai... Aí você decora aquilo. Por quê? Porque quando a gente faz com prazer, a gente decora. Eu tenho uma coisa para falar, uma dica para falar para as pessoas. Quando vocês estiverem estudando canto, nunca parem na nota que você está errando. Para na nota que você acerta. Sabe? E se divirta. Por exemplo, vou dar um exemplo. Estou cantando But now I gotta find, but now I gotta find, but now I'm gonna find. Não, peraí. Now I'm gonna... Seu corpo está decorando o quê? O erro. Você está repetindo o erro. But now I'm gonna find. Não foi tão bom o find, mas deixa ele lá. My own. Entende? Não ficar no erro. My own. Essa tá gostosa. Essa tá legal. Essa teve brilho. Pare na nota que você faça o seu corpo decorar que é boa. Nossa, maestra, essa foi incrível. Repete. Vai ter mais estímulo também, né? Quando você acerta, você fala, nossa, agora foi muito confortável. Vamos repetir então para você decorar? Quando você para na nota errada, o seu corpo começa a decorar e todas as vezes que você parar de cantar aquela música e você voltar a cantá-la depois, sei lá, um mês depois, adivinha que nota que vai sair ruim? Aquela que o seu corpo decorou. Isso é programação neurolinguística, sabe? Isso é uma dica muito boa, inclusive. É muito importante. Então, eu digo para os meus alunos, quando a nota não vier, o Marcos Tumura, meu grande amigo, que faleceu, infelizmente, um grande cantor de teatro musical, ele fazia espetáculo comigo, ele dizia assim, ele cantava e no final do espetáculo a gente saía, ele falava, você viu que aquela nota não veio, né? Hoje ela não veio.
Aí eu falei, Viene, o problema é dela, né? Se ela não veio. Eu não tenho nada É, a ver com isso. Não tenho nada a ver com a nota. Ela não tá veio, então certo. eu passei direto por ela. E isso é uma coisa que é muito interessante. Quando você tem... meu professor dizia isso. Quando você tem uma frase e você tem notas que são legais, se você quiser parar, pare numa nota que seja prazerosa. Pare sempre numa nota que seja boa. E a gente tem o erro, às vezes, de ficar insistindo na nota errada para corrigir. Tá, faz a nota errada, mas passa por ela. E repete. O Uhum. meu coach dos Estados Unidos, ele dizia assim, ele não gostava de uma nota, ele não me parava. Aí ele seguia. Aí quando ele terminava a frase, ele falava assim, sabe aquele Fá que você cantou aqui no compasso? Eu não gostei. Eu falei, por que o senhor não me parou? Ele, para você não decorar. Hum. Corrige aquele Fá, volta tudo de novo. Aí ele Aí começava tudo volta. de E aí novo. continua fazendo depois E aí também. ele fala, corrige aquele Fá. Aquele Fá não Aham. tá legal. Esse Fá não tá igual ao compasso 15. Compasso 30 não tá igual ao compasso 15. É o mesmo Fá. Eu quero o compasso 30 igual ao 15. Mas ele não me parava. E ele que me ensinou isso. Ele que me ensinou a não parar nessas notas que são problemáticas. Então, ficar Uhum. repetindo, repetindo, repetindo. Aí decora. E outra coisa, tem um medinho, não tem? Tem aquelas notas que dão medinho, não tem? Tem, tem. Aí, quando tem essas notas que dão medinho, let it go, let it go. Né? Chegar nessa nota Hum. direto, às vezes dá um medinho. Aí você... E aí piora, E aí né? dá. Piora, solta. Qualquer coisa que sair, a nota não saiu Só vai, legal, né? vai pra Aham. frente. Let it Aham. go, let it go. Vai pra frente. Então, Aham. não deixe essa nota te atrapalhar na vida, porque Que o que você vai importa terminar muito também decorando. e é a interpretação também, né? Se você ficar se prendendo, se você ficar com medo da nota, isso vai transparecer também. Então é melhor você se jogar de corpo e alma na Você música. sabe que aconteceu uma coisa comigo num concerto? Eu fiz um concerto que eu cantei muitas coisas, chamava vozes. Eram várias Hum. vozes que eu fazia. Cantei como contratenor, como tenor, como baritênor, como É. pop. Cantei Difícil. como belter, difícil pra caramba. Concerto difícil. E eu cantei His Eyes on the Sparrow, lembra? Você fez comigo, né? Sim, eu fiz essa música. E aí, na hora, eu tinha planejado uma cena bonita, piano, eu tinha um pianista e tinha uma coluna linda, grega, meio destruída assim, com uma jarra d'água linda, uma taça linda para eu tomar água. Era chique. Durante uma música e Chique, outra, né, eu gente? É ia lá e Maestro tomava. Marconi. Porque eu nunca tinha ensaiado assim. Eu Ai, você me falou essa história! nunca De tinha tomar. ensaiado. Depois que você falou isso, nunca mais tomei água na hora de cantar. Exatamente, não dá para, eu não sabia. Aí sentei para tocar o His Eyes on the Sparrow, eu tocava e cantava. Na hora que eu fiz When Jesus quando eu fui fazer o I, deu um arroto. Um arroto mesmo. Porque eu tomei água rápido. E aí eu fiz um melisma. Foi muito engraçado. Porque quando saiu o arroto... Não When tem como, né? Jesus... Eu fiz um melisma para poder sair do arroto. E aí fiquei com medo. Aí falei, meu Deus do céu, agora eu vou arrotar essa música inteira. Por que eu fui tomar e que inventar essa água? Tá Nunca errado. mais. Outra coisa que a gente faz, o ator, ele faz assim, ó, ele pega a água dele lá na coxia e ele tem minutinhos para sair e entrar. Ele vai fazer isso. E vai. Não faça isso. Tome a água quando você tem tempo, Engolir com porque você calma. engole de uma vez, você pode até ter refluxo. Então, Hum. não tome água assim. Outra coisa que eu falo também nas minhas aulas, não sei se você lembra, Laurinha. Laura, toma muita água, mas durante a aula, evita tomar muita água, porque eu quero que É, você fabrique a sua água. você Lembra fala. disso? Aham, aham, Porque aham. quando a gente tá num recital, muitas pessoas que estão aqui, que eu estou vendo, que estão escrevendo, ficam nervosos e a garganta seca. Então você está Seca. cantando em casa. When Jesus is my portion. Tá tudo certo. Quando chega na hora, dá um... E Parece que seca mesmo. seca tudo. Aham. Aí, como que você faz para tomar água no meio do negócio? Não dá. Não faz, não faz. Então você tem que produzir a sua própria água. Então, ó, pega a sua língua e coça o chão da sua boca.
Você viu que vem uma babinha Ah, bem levinha? sim. Engula. Essa vai te ajudar na hora do nervosismo, sabe? Porque você precisa ter essas ferramentas. Às vezes a água não vai Hum. poder. Hum. Por exemplo, uma lutia, é uma ópera chamada Lucia de Lammermoor, é uma ópera onde ela canta uma cena de loucura que dura 16 minutos. Não tem como ela tomar água, ela não tem como sair dali. Ela morre, ela cai daí. Ela não morre, mas ela morre de um agudo. Ela dá uma aguda e cai. Ela não chega a morrer, ela morre um pouquinho depois, mas é como se ela Mas o morresse agudo ali. mata, o agudo mata. Aí uma cantora que vai ter que cantar uma coisa dificílima por 16 minutos, ela tem que produzir sua própria saliva, né? Então, tem aluno que faz vocalize assim, chega para fazer aula comigo. Aí, quando eu falei isso pela primeira vez, a doutora Silvia quase caiu para trás. Como assim você não deixa eles tomar água? Eu falei, não é que eu não deixo, eu peço para eles evitarem a água. Tome antes, tome depois, mas durante essa 1 hora, tente ver se você consegue cantar sem precisar dessa água, produzindo sua própria água, sabe? Porque Uhum. senão, é, é, na hora que você ficar nervoso e Precisa que se preparar ressecar, pra tudo, né? você não consegue, né? Uhum. E é engraçado porque, como eu falei, tem aluno que faz vocalize assim. Oh, aí tem uma garrafinha d'água e faz. Oh, aquilo me dá uma agonia. Para de tomar água. Você tomando água. É a mesma coisa do pigarro também. Lembra que você tinha um pouco de pigarro também, né? Tinha. Então, Uhum. aí a pessoa vocaliza assim. Oh, oh, Doutora Silvia cai da oh. cadeira também. Faz parte do vocalize isso. Eu falei, não, não. Por que você está fazendo isso? E Cada faz vez que você está mal. fazendo isso, você está gerando mais pigarro. Quanto mais Uhum. você fizer isso aqui, mais pigarro vai vir. Entendeu? Porque você está fazendo um stretch perto de onde tem glândulas que estão secretando isso. Então, se você tem... A Cláudia Raia tem uma frase que ela usa que eu acho maravilhoso. Tem um caruru aqui na minha garganta, mas eu vou deixar ele lá. Ela fala isso. Tem um caruru aqui, tô sentindo, mas eu vou deixar ele lá, não vou limpar, não. E não limpa, deixa que ele sai, faz um Deixa vibratório. lá. Mas não faz... né? Até Uhum. porque no meio do musical não dá pra você fazer isso. Você tá cantando, sei lá... one night only, that's all you have to spare. One night... Não, né? One night... Não Não dá, dá né? certo. Não Então, pode. você precisa ter controle sobre isso. Eu pego no Legal. pé com isso? Pego no pé. Eu pego no pé com muita coisa, né? Eu pego no pé com muita coisa, né, Laurinha? Mas tem que pegar, porque senão depois a vida ensina, entendeu? E é pior quando a vida ensina. É melhor o É, maestro ensinar do que a vida ensinar, que o palco ensina. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para as pessoas que estão aqui. É, quem, sabe quem é meu próximo convidado? Quem arrisca? É um Eu vou tomar convidado meu top, eu chá, porque eu não diria. estou cantando, então eu posso arrotar. Eu vou tomar minha água. E aí? Quem sabe quem é meu próximo convidado? Quem você Enquanto tá eles vão dormindo? colocando, eu vou falar uma coisa. Não é possível. Não é possível que as pessoas já acertaram. Já Não é acertaram? possível. Como assim? Essa informação tá vazando, Fábio. O povo é bom, né? Não pode ser. Só eu sei. Tá bom. Tá comprando. Eu vou falar daqui a pouquinho. Sabe uma coisa que acontece comigo, Laurinha, quando eu estudo É. canto? Eu babo. Você baba? Ah, tipo, enquanto você tá cantando, assim? Eu vou Isso cantando e às acontece vezes comigo às vezes eu tô também. de gravata, assim, aí eu faço assim, cai tudo na minha gravata, assim, tanto que saliva, sabe? Porque Eu quando também, às vezes. você relaxa muito e a língua tá numa posição boa, e você começa a salivar. Tem cantor Hum, que cospe realmente, cantor de ópera que sai sabe assim? De hum, tanto que ele produz sua própria água. Então, esse hum. cara não tem esse problema de De secura. secar, é. Então, eu deixo babar.
Opa, eu Comigo isso babo aqui é muito. engraçado, né? Porque enquanto eu tô estudando, isso acontece às vezes. Agora no palco seca tudo. É, mas aí vai ter um equilíbrio. Olha, já acertaram aqui, eu não tô acreditando, mas eu tô achando que essa informação tá vazando. Sami, Tati, vocês estão vazando alguma coisa aqui? Sarah Brightman, não. Sarah Brightman não é semana que vem, é na outra. Que louco. Beyoncé daqui a 3 semanas. É, gente, a Beyoncé vai fazer comigo amanhã. É, Tá, vou falar quem é. Jarbas Homem de Melo. Maravilhoso. Meu Eu sou fã. querido, meu grande amigo, tá comigo há mais de 20 anos, é meu aluno há mais de 20 anos. Ó, tem bem mais tempo que você, né? Um bom tempo, bem mais do que eu. Fez Lemis Eu não tenho nem comigo, 20 anos. ele fez Lemis comigo, foi meu dance captain no Lemis. É, é, Fizemos coisas juntos. Eu o dirigi várias vezes, depois ele dirigiu junto comigo alguns espetáculos. A gente vai falar sobre essas coisas, a gente vai falar sobre os espetáculos que nós fizemos juntos. E eu sou padrinho de casamento dele, né? Dele com a Cláudia, porque na verdade eu fui uma das pessoas que Me empurrei eles. ajudar, Assim. o cupido. Porque eu achava que eles eram muito um para o outro, assim, achava isso. Então, ainda acho. E aí eu falava para Cláudia, você precisa conhecer o Jarbas como ator, né? Eu só dei essa assim, né? Como ator, como sapateador. Depois eles foram... Então ela me chamou para ser padrinho de casamento deles, porque eu fui um dos cupidos, eu e Itumura. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele e eu acho que vai ser uma live muito legal, porque a gente tem muita história para contar. São 20 anos de história para contar. Eu acho que não Com vai dar nem certeza, tempo. vai. Mas já está acabando? Então, eu queria falar só sobre o hashtag Pergunte ao Maestro, que está bombando, está incrível. E eu falei até para a Tati, as perguntas estão duplicando, então a gente está fazendo muito mais episódios. Talvez a gente não faça toda semana, porque tem muita pergunta acumulada, gente. Esse último teve pergunta que a gente não respondeu, mas eu vou responder todas, tá? É só a gente dar um... Então, se você não maratonou ainda, tem muito conteúdo lá. Hashtag Pergunte ao Maestro no YouTube. Lá no YouTube Então, dele. do Estúdio Marconi Araújo. E depois, quando a gente terminar essa série de lives, a gente vai ter também, dentro desse conteúdo, as lives gravadas. Tá todo mundo perguntando, tá gravando? Tá gravando? Tá. A gente vai ter, depois a primeira temporada, né, do Encontro com o Maestro. Quando terminar, a gente vai colocar todas elas no YouTube para vocês reverem, tá bom? Então, Laurinha tá chegando no final. Que pena. Uma pena, Adorei passo ficar com rápido. você. Eu amo. Você é uma coisa fora do comum. Você não é só talentosa, você é uma menina de ouro. Todo pai queria ter uma filha como você. Com certeza. Obrigada, amor. Então, não é à toa que você chegou onde você chegou. Não é à toa que você tem fãs como você tem. Então, muito obrigado por você estar aqui comigo, tá bom? A gente Eu que se vê na agradeço outra por semana, porque a gente tudo. está fazendo de 15 em 15 dias, né? Uhum. Então, a gente vai se ver logo. Sim, E, das gente, músicas. muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu sei que a gente não pode responder todas as perguntas, mas eu Um queria muito beijo, que gente. vocês vissem que é necessário estudo para ser um bom artista, para ser um bom profissional. E é por isso que eu chamei a Laurinha, porque ela é estudiosa, ela é dedicada. E, mais uma vez, eu agradeço aos seus pais por terem te dado essa base Minha tão mãe deve boa. estar chorando ali na sala. Eles são muito queridos para mim também, tá? Um beijo, Obrigada meu por amor. tudo, maestro. Amo você. Um beijo, gente. Obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente, tá bom? Um beijo, Semana que gente. vem, Jarbas Homem de Melo. Um beijo. Beijo, Tchau. mestre. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.